Diogo, eu estava para falar para o Folena, até vou falar com você. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos cometendo crime, como a gente está vendo mais uma vez, e o Trump deu uma declaração ontem dizendo que a primeira coisa que ele vai fazer depois de eleito vai ser soltar os americanos presos naquele 6 de janeiro de invasão do Capitólio. Parece que são mais de 500 pessoas que foram presas. Esse pessoal realmente não está para brincadeira, né? Você tem observado um pouco a cena política nos Estados Unidos? Queria ouvir um pouquinho você sobre isso antes da gente começar a falar aqui sobre as intempéries na cena brasileira. Adriano Diogo. Afora que tem dois governadores, né? O governador de São Paulo e, se não me engano, o Caiado, que estão indo para Israel. Tem até um ouvinte nosso aqui que comentou agora. E o Bolsonaro pediu licença para o Supremo, para o Alexandre, e junto para Israel pediu passaporte ou uma autorização especial para ir para Israel com os dois governadores. Agora, eu te pergunto, que governador de São Paulo, até o secretário da Segurança Pública, o tal Derrite, pediu licença para ir para a Câmara Federal para o Coronel Telhada, que estava no... Coronel Telhada de São Paulo, da Rota, estava como suplente dele. Ele assume para ser o relator do projeto das saidinhas, né? De acabar com as saidinhas. Então, essa extrema-direita, militares, porque a Polícia Militar aqui de São Paulo foi completamente reorganizada e está uma crise enorme, porque além dos 32 coronéis, agora toda a cadeia de oficiais e todo esse grupo foi remanejado e todo esse grupo da Rota está assumindo o comando de todas as ações militares. Não é à toa que o governador Tarcísio falou que vai para o raio que eu parta, não vou investigar as mortes do Guarujá, da Baixada Santista. Né? E só faltar, e agora tem um simbolismo. Que o governador Tarcísio de São Paulo tem que ir para Israel no meio da guerra, no momento mais terrível da guerra. É uma coisa muito... Adriano Diogo, você sabe que eles mentiram, né? Eles disseram que foram convidados pelo Netanyahu, e é mentira isso. Né? A embaixada israelense diz que não tem nada oficial do governo. Eles foram, na verdade, convidados por duas ONGs, entidades ali de Israel, e disseram isso. O Tarcísio teve de desmentir, teve que se desmentir, e se autodenunciou aí numa coletiva. O Tarcísio está botando as asinhas de fora perigosamente, né, Diogo? A verdade é essa, né? É um perigo esse cara, né? Ele tem aquele jeitinho meio sonso, meio bobinho, assim, né? Mas é perigoso, né? É verdade. É verdade. É verdade, porque ele está com aquela obesidade mórbida agora, né? E no comício da Paulista, ele foi com um camisolão, parecia um fraldão, assim, amarelo, e ele fazendo toda aquela ginga no palanque lá, foi a nota grotesca da micareta fascista aqui na Paulista. E ele transformou o hotel, o Palácio dos Bandeirantes, num hotel, né? Para recepcionar toda aquela quadrilha que veio em grande parte do Rio de Janeiro, incluindo o Malafaia. Meu querido Adriano Diogo, eu quero que você fale do Mamãe Falei, essa praga, né, que está solta ainda. Ele publicou um vídeo que mostra sua viagem a Marajó e tentou plantar uma denúncia de que havia ali abusos sexuais de menores. Ele próprio convidou duas meninas menores de 18 anos para irem ao hotel dele e combinou um flagrante das mesmas com a Polícia Federal. Um escândalo, está sendo investigado. Parece que ele já assumiu a culpa disso aí, está pedindo arrego e desculpa agora. Eu quero te ouvir, porque você acompanha essa figura criminosa já faz um tempo aí em São Paulo, meu querido Diogo. Então, lá na Ilha do Marajó, no arquipélago, né, tem umas irmãs religiosas católicas que trabalham
com as mulheres, com as meninas, fazem um trabalho incrível. Não que não haja problemas. Problemas lá existem como em qualquer parte do Brasil. Mas essas coisas que a Damares tem dito, aquela pastora gospel, cantora, que publicou um vídeo fazendo um apelo para as crianças do Marajó. Agora, esse cafajeste do Mamãe Falei, o cara das mulheres ucranianas, que tem o seu advogado aqui na Câmara Municipal, o tal do Rubinho Nunes, querendo abrir CPI contra o padre Júlio, porque esse Rubinho Nunes, que é o porta-voz do Mamãe Falei aqui em São Paulo, no começo ele começou a acusar o padre Júlio de malversação das verbas públicas. E ontem era o momento da catarse aqui em São Paulo, que o requerimento dele ia ser aprovado ou rejeitado. Ele, percebendo a perda de objeto, quer dizer, não tinha cabimento, o padre Júlio não tem vínculo com nenhuma organização social, não usa dinheiro público, ele mudou, o Rubinho Nunes, ele mudou o objeto para investigação da vida e dos abusos de padre Júlio. Então, é uma cadeia. Damares Alves, aquela pastora que gravou o vídeo sobre as crianças de Marajó, aquela coisa toda, e agora só faltava o Mamãe Falei ir para o Marajó fazer prova de vida e entrar nesse negócio. Eu espero que esse cara definitivamente seja preso, né? Preso, porque, como se não bastasse o exemplo, vamos recordar aqui para o nosso público o que foi o caso das ucranianas. O Rubinho Nunes e o Mamãe Falei, que era deputado estadual aqui em São Paulo, e foi até candidato a prefeito, a governador, alguma coisa, esse Mamãe Falei, eles foram lá para a Ucrânia. E aí a deputada Isa Pena, que estava no mandato, que era do PSOL, foi do PCdoB, o Mamãe Falei liga para ela lá da Ucrânia. Isa, você não imagina como é que é aqui, como as mulheres são fáceis, é só abordar, elas são lindas, de olhos azuis, aqui qualquer mulher você consegue com a maior facilidade. E ele estava se referindo àquela filha de mulheres que ficava aguardando documentação para poder passar a fronteira e fugir da guerra, junto com seus maridos. E esse cafajeste transforma as mulheres ucranianas refugiadas, fugidas da guerra, como se fossem garotas de programa. Isso teve uma repercussão mundial, no mundo inteiro, né? Então, e aí não houve outro jeito da Assembleia Legislativa cassar o mandato dele. E ele tem um prolongamento, que é o seu advogado, Rubinho, que está na Câmara Municipal de São Paulo, que todos os dias produz notícias, fatos, apoiado pela revista Oeste, aí, do Centro-Oeste, do agronegócio, para pedir a cassação, a perseguição a padre Júlio Lancelotti. Então, esse absurdo. Pode falar. Não, eu quero falar do padre Júlio exclusivamente mais adiante com você, porque eu sei que você tem informações ali. Não conseguiram a votação hoje, né, para abrir a não conseguiram abrir ontem, porque como ele mudou o objeto, ele percebeu que ia ser um fracasso, ele mudou o objeto da CPI de investigação de verbas públicas de duas entidades ligadas à Igreja Católica, o Bom Parto e a Craco Resiste, para investigação à vida pregressa de padre Júlio. Aí ele não conseguiu, faltou 3 assinaturas até o fim e o dia não terminou, acabou, e ele está insolvente lá, tentando caçar essas assinaturas. Então, a situação deve estar turbulenta também, né, Diogo, com a questão da sucessão na prefeitura, porque existem muitos favores trocados ali entre os vereadores ali históricos, inclusive o Milton Leite, que é o comandante desse negócio todo, né? Nada é acordado em São Paulo sem o Milton Leite, que inclusive acho que vai ser testemunha no caso do incêndio lá na casa do Rueda, do Antônio Rueda, do União Brasil. O Milton Leite está em que partido, Diogo? Está no União Brasil? Não, acho que ele é esse partido aí
o Milton Leite, sinceramente, não sei. Eu acredito que ele é MDB, não é MDB? MDB, já vou conferir aqui. O público, se souber, também pode falar para a gente. Deixa eu dar uma informação. O Milton Leite é o comandante e organizador político da campanha do prefeito Nunes. O que o Milton Leite, percebendo que essa prefeitura não vai continuar na mão do atual prefeito, né, que não foi eleito, era vice do Bruno Covas, ele está tentando permutar a presidência da Câmara por uma vaga no Tribunal de Contas do município, mesmo antes da vacância, porque existem o mandato dos conselheiros, o mais idoso, já enfim, faltam 4 anos para terminar o mandato de um vereador que é conselheiro do Tribunal de Contas. Mas, pressentindo uma enorme catástrofe, esse presidente da Câmara já está tentando se homiziar lá no Tribunal de Contas, se refugiar. Agora, por que, vamos traduzir aqui para o nosso povo, por que Rubinho Nunes, embora protegido pelo presidente da Câmara para instalar a CPI contra o Prado de Julho, não está conseguindo seu objetivo? Porque se essa CPI, com todas essas irregularidades, com todos esses absurdos, for aprovada, isso vai cair na conta de quem? Do prefeito. Imaginem os senhores, todo mundo sabe que Milton Leite é o porta-voz do prefeito, que esse Rubinho Nunes foi relator de vários projetos urbanísticos de interesse do prefeito. Então, essa CPI, se for aprovada, vai ter a digital do prefeito de São Paulo. Então, deve estar uma tensão intramuros enorme se a base governista, porque número de votos eles têm mais do que suficiente para aprovar, porque essa CPI vai cair no colo do prefeito, na campanha do prefeito. E tudo que esse prefeito não pode e não quer é afundar mais. Né? O Nunes está fugindo de confusão desde que acorda até na hora de dormir, né? Ele só faz isso. Só faltava uma CPI, desculpa, só faltava uma CPI contra o Padre Júlio, que tem todo esse carisma, toda essa aura, toda essa coisa da santidade, né? Da população de rua, da AIDS, tantas coisas desse Padre Júlio, das crianças da antiga FEBEM. Então, esse Padre Júlio ele é um símbolo, né? Um símbolo não brasileiro, internacional e tudo mais. Tem admiração por ele e tal. Olha, deixa eu trazer aqui, o Diogo, comentários do povo. O Robson Souza está dizendo aqui, Milton Leite, vereador pela União Brasil. Eu estava desconfiado que ele era do União Brasil. Partido de aluguel, né, meu querido Diogo? Barriga de aluguel. Porque ele foi arrolado como testemunha no caso da crise lá no União Brasil, que a gente vai falar disso na sequência aqui, hein, Diogo? Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Diogo, fala um pouco sobre essa questão aí do União Brasil para a gente. Bom, o Folena já abriu a capivara deles, né? De onde eles vieram. PDS, DEM, toda essa sequência de partidos que foram fundidos, que foram se fundindo ao longo dos anos, e aí essa vetusta figura do Bivar, presidente do União Brasil. Esse União Brasil deveria ser o receptáculo, digamos assim, da candidatura do Bolsonaro. Tudo foi preparado, toda essa entourage, toda essa filiação, toda a fusão desses partidos para receber Bolsonaro. Aí não deu certo, né? Bolsonaro foi procurar outro partido, foi lá com Valdemar da Costa Neto, no partido Valdemar, porque Bolsonaro passou por várias legendas até se consolidar como... E essa União Brasil, que é um saco de gatos, de partidos de todas as tendências, de várias origens, agora está metido nessa crise a ponto de ter havido esse atentado ontem, com incêndio, e agora acusando que o próprio Bivar... Agora, o que tem uma notícia subjacente que preocupa todo mundo?
E o sujeito que pode substituir o Bivar pode ser o substituto de Lira na presidência da Câmara Federal. Vocês imaginem, né? Então, esse ano aqui, de 2014, o que significa? É o ano da derrama. O ano da derrama. Vai haver uma irrigação de dinheiro para as campanhas eleitorais, financiamento público para campanhas eleitorais, para todos esses partidos absurdos, artificiais, que não têm base legal nenhuma, que foram verdadeiros arranjos, que foram organizados nesses períodos autoritários. Então, o que acontece? Imagina esse povo, daqui 30, 60 dias, recebendo essa quantidade enorme de dinheiro, pagando cabos eleitorais ligados a facções, crime organizado, milícias, esse dinheiro público do povo brasileiro irrigando campanhas miliardárias da Amazônia ao Rio Grande do Sul. Então, é muito preocupante, é muito preocupante. Por isso que outro dia até perguntei, você perguntou, por onde anda Valdemar? Valdemar está quieto, está mudo, esperando o prazo eleitoral para receber essa bolada, porque Valdemar vai ser o beneficiário número 1 desse dinheiro público para oficializar, para irrigar as campanhas. Valdemar pode eleger centenas, milhares de prefeitos em todo o Brasil. E essa União Brasil não tem nada diferente, talvez não seja o maior arrecadador, não sei se é o terceiro, mas eles vão receber muito dinheiro. É o terceiro, né? Primeiro, hoje está o PL, né, que tem o maior fundo eleitoral, o PT vem em segundo e o União Brasil vem em terceiro. Agora, Diogo, eu nunca tinha visto tamanha violência numa disputa pela presidência de um partido. É porque eu sou muito novo, né? É por isso. Você é novo, não é uma coisa assim, quer dizer, impressionante, né? Botar fogo na casa do Rueda, quer dizer, claro que vão investigar, mas é uma situação tão escandalosa, né? De disputa, incendiar a casa de praia lá do Rueda e a casa da irmã também. Então, o nosso amigo Folena já te deu uma radiografia dos partidos políticos, mas vamos fazer uma breve retrospectiva a partir da ditadura. Antes da ditadura, o Brasil tinha uma quantidade pequena de partidos. O PTB, né, do Getúlio Vargas, do João Goulart, era um grande partido. O partido do Adhemar de Barros, que acho que chamava PSD, tinha o partido do Tancredo Neves, que era um partido... Bom, havia 4 ou 5 partidos, né? Com a ditadura, só foi aceito o bipartidarismo, além dos partidos comunistas, PCB, PCdoB, que sempre existiram, ou na clandestinidade ou na legalidade. Bom, mas o PTB era o grande partido de massas brasileiro, porque era aquele caudal, lógico que Juscelino, tinha o PSD lá em Minas Gerais, que era uma legenda mais de centro e tal. Esse era o Brasil dos anos gloriosos, antes do golpe. Aí o que aconteceu? Veio o golpe. O golpe reduziu o país ao bipartidarismo. Arena e MDB. Esse bipartidarismo era tão louco que tinha Arena 1, Arena 2, Arena 3, MDB 1, MDB 2, MDB autêntico. Então, até de 1964 a 1969, vigiu o bipartidarismo. Mas em 1979, quando foi aprovada a lei da anistia, Lula, comandando as greves, furou o bipartidarismo e criou o PT. E aí abriu porta para a formação de novos partidos. Foram legalizados os partidos comunistas, e aí começou a ver o Leonel Brizola, que era o caudatário natural do PTB, um grupo de direita se apropriou
da legenda do PTB, ele foi obrigado a formar o PDT. O Partido Comunista foi assaltado por um grupo de direita que formou o antigo PPS, e assim os partidos começaram a se desenvolver já no período ainda no fim da ditadura, e para participar das eleições de 1982, onde Lula disputou a sua primeira eleição como candidato a governador do estado de São Paulo. Bom, de lá para cá, foi feita a Constituinte, né, aquela coisa. De lá para cá, houve essa aberração, né, desses partidos que foram criados ao longo do Brasil, que foram meras caixas de arrecadação, e, como disse o Folena com muita propriedade, são partidos irrigados por empresas. São empresas com legenda de partido. E agora que a Justiça Eleitoral está muito solicitada, né? Não é à toa que até a Conja, Rosângela Moro, saiu candidata por São Paulo, conseguiu domicílio eleitoral em São Paulo. Tal a bagunça que está no escândalo, né? Essa história da Rosângela Moro, se ela não for caçada agora, esquece, né? Não tem justiça eleitoral no Brasil. A Conja, quer dizer, o marido sai candidato a senador pelo Paraná, e a Conja, que nunca veio a São Paulo, não sabe nem o endereço do escritório dela, do apartamento dela, é deputada federal por São Paulo. Então, vejam o nível de aberração que está a organização partidária no Brasil. No Brasil. E essa é a organização partidária, essas empresas de franchise, né, que são empresas, elas vão ser irrigadas por uma cascata de dinheiro nunca visto na história do Brasil. Além do que praticamente o financiamento de eleições por empresas. Por exemplo, esse Mamãe Falei que nós nos referimos. Quem é que dava dinheiro para o Mamãe Falei? Que ele conta numa entrevista. Ele ia lá na Faria Lima, os investidores, os rentistas, os playboys, punham dinheiro na conta dele. Assim como Kim Kataguiri, toda essa turma, MBL, tudo, é uma empresa, são empresas. E formam além dessas organizações. Eles financiavam essas criaturas aí, que são de aluguel também, para fustigar, para soltar fake news, para atacar o PT. Exatamente. Né? Então, se montou esse Brasil paralelo, né? Quer dizer, essa loucura que não tem nada a ver com a política, não tem nada a ver com o povo, não tem nada a ver com o partido político, né? Eles fazem convenções internacionais de grupos de extrema-direita. O filho do Bolsonaro e tal, eles faziam encontros mundiais de partidos de extrema-direita, partidos nazistas, partidos da Ku Klux Klan. Eles fizeram essa coisa abertamente aqui na América Latina, com grupos de extrema-direita. Meu querido Adriano Diogo, vamos seguir aqui. Vou pegar comentários do nosso público. Maria Itara Brum, ou Itara, a mídia corporativa comete crimes diariamente, deve ser responsabilizada, investigar e fazer justiça. Não investigam, publicam qualquer coisa, quando não fake news. Obrigado, querida. Robson Souza, a questão das joias e cartão de vacinação não acaba por ter menor relevância em relação a tantos crimes que o inelegível cometeu? Exemplo, atentado ao Estado Democrático de Direito, rachadinhas da família, etc. Pois é, eu acho que elas complementam, né, Robson Souza? Está aqui lido, obrigado pelo carinho, querido. Sildonei Valérios, o povo deveria estar com processo para reaver o dinheiro que é gasto com salários desses deputados e senadores, deveriam estar aqui no Brasil, gerando projetos em prol do povo, estão passeando por aí. O problema todo também é o seguinte, é a verba de gabinete, né? Isso é um convite ao crime, né? Induz ao erro. O cara ganha 40 mil como deputado e acha que 100 mil com verba de gabinete. Quer dizer, é uma loucura. Ainda mais esses deputados do bolsonaristas, né? Eles querem o dinheiro tudo para eles. É tudo rachadinha, né, o Diogo? Tem o gabinete do deputado federal, a verba de representação, gasolina, passagem de avião, viagem ao exterior. Tem os funcionários do gabinete,
Tem um escritório... não está incluído na verba de gabinete isso? Não. Não? Você abrir o site da Câmara, tem a lista de funcionários de cada gabinete, o chefe de gabinete, tem toda a cadeia, e ainda tem direito a escritório político no estado de origem. Eu acho que vai para mais de 200 mil, né? Se somar tudo, né? Ah, talvez até mais. Talvez, depende. O cara tem cargo na mesa, diretora, secretário, porque tem toda uma graduação ainda de pessoas, presidentes de comissão, presidente de comissão de justiça, que esse Kim Kataguiri esse Nicolas assumiu a presidência da Comissão de Educação da Câmara Federal, aquela outra senhora assumiu a Comissão de Constituição e Justiça. O que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal? A Comissão de Constituição e Justiça, ela faz a leitura prévia de todos os projetos do Executivo e de todos os deputados, e ela manda tramitar nas comissões de mérito, assim chamadas, o projeto de lei. Então, você imagina uma senhora daquele porte, uma semi-analfabeta, uma analfabeta política, uma racista, fascista, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. É como se fosse um ministério. Então, você imagina a quem o país está sendo entregue. Nicolas Ferreira, o menino lá de Minas Gerais, que disse outro dia numa entrevista, não estou nem aí se a Terra é plana, quadrada ou redonda. Para mim não interessa. Isso é uma bobagem. Né? Então, você imagina, nós estamos entregues na mão desses sequazes, desses loucos, desses tarados. Isso é a composição política da Câmara Federal. Pois é. Imagina você como está a nossa... Então, o Jorge Folheira falou aqui com muita propriedade. O Brasil, Conde, aguenta, no mínimo, 6 partidos. 2 de direita, 2 de centro e 2 de esquerda. Não tem espectro maior. Você vê nos Estados Unidos, até um comentário aqui, lógico que tem pequenos partidos, mas tem 2 grandes partidos, republicano e democrata. Nos Estados Unidos tem uma infinidade de partidos daninhos. Uma infinidade de pequenas legendas. Você viu agora em Portugal. Teve a eleição lá em Portugal, que a direita ganhou e os socialistas ficaram em segundo, e a extrema aumentou, a extrema-direita. É uma composição pequena, mas no mundo inteiro é assim. No mundo inteiro. Não tem variedade tão grande. Digamos que sejam 3 de esquerda, 3 de centro e 3 de direita. Isso dá mais do que suficiente para trazer o espectro político do Brasil. Concordo com o Diogo. Faz tempo que a gente está precisando de um enxugamento aí, né, nessa estrutura partidária. A Sheila Dávila Keppel, Tarcísio é ex-capitão da turma do Heleno do Haiti. Norma Serra, Conde, quem votou no Tarcísio foi o povo de São Paulo, não importa de onde veio, a verdade é que foi legitimidade pela maioria. Horrível, mas verdade. Tudo bem, a gente sabe disso. Rodrigo Medeiros, mas o que não nos impede de fazer a crítica constante, né, para um governo que parece absolutamente desvairado no que diz respeito à questão de segurança pública, né, matando gente aí, né, na Baixada Santista de maneira absolutamente desproporcional. Rodrigo Medeiros, Super Conde, boa tarde, comunidade do bem. Cecília Auxiliadora, te admiro, senhor Diogo. Rodrigo Medeiros está dizendo, Conde, a solução para a esquerda não é estruturar uma direita democrática? Caramba, eu falo isso faz tempo, hein, ô Medeiros? Porque o fascismo foi derrotado pelos comunas, hoje só temos centro-esquerda e fascismo. Aí não dá, né? Então, montar um PSDB democrático. Eu tô achando que isso é uma das funções primárias do Partido dos Trabalhadores, já que é o maior partido brasileiro, Diogo, e você é integrante desse partido, de viabilizar, né, e de até ajudar a constituir um partido que seja de direita democrática, né, ou centro-direita, que possa polarizar democraticamente com a esquerda. Você não acha isso? É da natureza humana, né? Até tem uma senhora aqui que perguntou como é o nome dessa nova presidente da Comissão de Constituição e Justiça. É Caroline Detoni.
Excelente, muito bem, esclareceu no ar. Mas vamos lá. Então, como existe o espectro político brasileiro, comporta, sim, partidos de direita democrática. Ocorre que a extrema-direita sequestrou a direita democrática e avançou em direção ao centro. O PSDB se tornou insolvente. O partido que, fundado lá por Mário Covas, Franco Montoro, no fim da ditadura, daquele racha do MDB, aqui em São Paulo, e que elegeu Fernando Henrique, acabou, presidente da República, acabou. Virou pó. Aécio Neves levou-os à desgraça mais terrível, a maior humilhação de todos os tempos. Não é à toa que Alckmin, que é da mesma cepa de Mário Covas e dessa geração, hoje é vice do Lula, no partido PSB. Então, lógico que existe espaço para a direita liberal, para a direita democrática, lógico que existe espaço para o centro, lógico que existe espaço para todas as matizes de esquerda, existe e deve existir. Esse é o país que nós queremos. Nós não queremos o país do golpe, nós não queremos o país que apregoa a volta do ato institucional número 5, tramado dentro do palácio, que Bolsonaro desnudou, e General Heleno desnudaram a nação, que eles queriam dar um golpe de Estado. Bolsonaro, General Heleno, Braga Neto, toda aquela cúpula preparava, e agora os depoimentos que aparecem todos os dias, que a alta cúpula das Forças Armadas dialogava, tanto no depoimento de Mauro Cid, como de outros generais. Então, agora, além de mudar os partidos políticos, o que nós vamos ter que fazer? Mudar o currículo das academias militares brasileiras para que elas não sejam incubadoras de golpistas. Olha o card que eu vou te enviar, se você puder publicar, por favor, que está sendo chamado para o dia 31 de março para o Clube Militar, lá no Rio de Janeiro. Olha o card que os golpistas estão preparando para fazer a comemoração do 31 de março. Embora tenha sido recomendado pelo presidente da República que não devamos participar de nenhuma descomemoração. Então, o que acontece? Você está mandando para mim pelo Zap? Estou mandando. Só um minutinho, estou mandando já. Olha o card que o Clube Militar do Rio de Janeiro está distribuindo no Brasil inteiro. Quem é que disse que nos quartéis não vai haver ordem do dia exaltando os valores da chamada revolução? Acabei de mandar, Gustavo. Está aqui, já está na tela aqui, eu vou colocar na tela aqui para todo mundo ver. Olha lá. Almoço por adesão. 60 anos do movimento democrático. Os presidentes, no plural, dos clubes militares convidam para relembrar, em almoço de 60 anos, do movimento democrático de 31 de março, a ser realizado na sede esportiva da Lagoa do Clube Militar, no dia 27 de março de 2024, quarta-feira, às 11h30, Rua Jardim Botânico, 391, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Eles chamam o golpe assassino de 64 de movimento democrático? Exatamente. O dia que durou 21 anos. Eles chamam de movimento... Vergonha isso aqui. Isso aqui, né, se a gente continuar deixando, né, essas criaturas convocarem, fazer... A gente vai ficar, aliás, sempre... tem que ficar sempre muito esperto com essa questão do golpismo no Brasil. Ô, Diogo, deixa eu coloquei na tela aqui as suas redes sociais. O pessoal já deve ter até decorado aqui já, @AdrianoDiogoPT. Mas antes a gente está encaminhando para o final. Você me mandou essas fotos aqui que eu fiquei fascinado com isso. Eu queria que você falasse disso para a gente. Olha só essa foto que é a Luísa Erundina,
E quem está ali atrás, barbudo, é o Adriano Diogo. Ô, Diogo, conta esse momento para gente aqui. O que aconteceu nesse dia aqui? Fala para gente. Essa foto aconteceu em 1986. O crédito da foto é Jorge Araújo, grande Jorjão da Folha de São Paulo. O Padre Ticão, foi o dia que o Padre Ticão, que tinha uma ocupação lá na chamada Vila Mara, lá no Itaim, lá perto de Guaianazes, em Guaianazes, havia uma desocupação, uma derrubada geral de casas construídas em mutirão pelo povo, e a Polícia Militar, esse aqui é o oficial de justiça, ó, esse de óculos, com a mão do lado do policial militar, ex-policial, esse aqui de camisa branca, é o oficial de justiça que estava propondo a derrubada de casas. Aí o Padre Ticão estava lá fazendo a resistência, um padre importante aqui da nossa região, da teologia, que morreu outro dia, e foi preso, e a Luísa Erundina a Luísa Erundina era deputada estadual. Ela tinha sido vereadora, aí foi eleita deputada estadual, em seguida ela é eleita prefeita. E era o governo do Jânio Quadros. O prefeito de São Paulo, de 85 a 88, foi Jânio Quadros, um dos governos mais ferozes, mais fascistas. Embora a ditadura tivesse acabado em 85, Jânio houve 3 candidatos, Fernando Henrique, Suplicy e Jânio ganhou a prefeitura. E ficou de 85 a 88. Então, foi um puxadinho da ditadura aqui em São Paulo por 3 anos, com Jânio, ex-presidente da República, completamente caquético, bêbado, decadente, mas ele foi eleito prefeito aqui na nossa cidade. Então, era um horror, porque Jânio Quadros criou a Guarda Civil Metropolitana, que à época era uma guarda pretoriana, que o uniforme era preto, baseado no uniforme das SS. E assim foi. Então, nesse dia, estava havendo uma enorme derrubada maciça de casas, o povo se revoltou e a Luísa estava apanhando tudo que tinha direito lá para impedir. Eu estava junto dela, tentei protegê-la, mas não foi suficiente. Apanhamos que nem criança, fomos todos presos naquele dia. Diogo, a foto é fantástica, adorei aqui você de barba aqui, tá muito legal. Tem essa outra foto também que o Diogo não está, mas é a nossa lutadora, Luísa Erundina, fantásticas fotos. Obrigado, viu? Deixa eu colocar aqui o Onig, que ele já está chegando aqui para ficar com a gente. Salve, James Onig, tudo bom? Conde, quem tem história, cara, não adianta. Isso não se apaga. Na hora que esse homem desce a rampa da PUC, a gente juntava em torno dele, e a gente ia subindo até a 333. Não, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E era, puta, assim, de arrepiar, só de pensar que eu tô com ele na tela aqui. Tô com o Diogo e não abro aqui. Olha só, mais uma vez para vocês aqui, o Diogo barbudão, e ali com todo vigor, né? Indo para cima ali, abrindo o caminho. Tem um último comentário aqui que eu vou trazer, ainda com o Diogo presente, que é a do Tabacou. Ele está dizendo o seguinte: hoje é dia de começar a fazer vídeo. Façam vídeo sobre o Padre Júlio Lancelotti e Padre Júlio. Tweetem, use a palavra Viva Padre Júlio. #Brasil, Núcleo de Inclusão e Reflexão. #NIR, inclusão, hashtag inclusão. Ele está dando aqui as tags, né, para a gente marcar no Twitter. Então tá aqui, Tabacou, obrigado, viu, pela participação e pela dica que você dá. É o dia, realmente, todo dia é dia de solidarizar com o Padre Júlio Lancelotti, porque ele é atacado todo dia por essas figuras, criaturas extravagantes aqui da cidade de São Paulo. Obrigado, Adriano Diogo! A gente se vê na semana que vem, querido. Obrigado!